Pense por um instante, e se existisse uma oração que tivesse o poder de blindar sua casa, proteger seus passos e cercar sua família com a presença de anjos enviados diretamente por Deus? Imagine se cada palavra que você pronunciasse tivesse o peso da autoridade celestial, capaz de anular toda obra maligna contra sua vida e trazer paz ao seu coração, mesmo nos dias mais turbulentos. O que você ouvirá agora é mais do que um simples vídeo. É uma convocação divina para viver sob o abrigo do Altíssimo. E no final desta jornada espiritual, você entenderá por que o último versículo deste salmo esconde a revelação mais poderosa de todas. Por isso, assista até o fim, pois a última parte será a mais impactante e a mais transformadora. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre toda a sua família. Que as bênçãos do Altíssimo sejam derramadas como chuva suave sobre o seu caminhar. E que neste momento, onde quer que você esteja, o Espírito Santo de Deus invada o seu ambiente com consolo, direção e segurança. Seja muito bem-vindo ao canal Vossa Sabedoria, este espaço de fé, de esperança e de revelações bíblicas que edificam. Se esta é a sua primeira vez conosco, sinta-se acolhido, como se estivesse entrando numa igreja cheia do Espírito, onde o altar é o coração e o púlpito é a palavra. E se você já faz parte da nossa família espiritual, saiba que oramos por você diariamente. Antes de prosseguirmos, eu te convido, inscreva-se agora mesmo aqui no canal Vossa Sabedoria. Ative o sino de notificações para não perder nenhuma mensagem que o Senhor tem preparado especialmente para você. Deixe o seu like como sinal de fé. Comente "Deus é meu refúgio" aqui embaixo para declarar isso profeticamente e compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando de proteção espiritual urgente. Porque o que vamos estudar hoje vai abrir seus olhos para uma realidade espiritual que muitos ignoram. E mais do que isso, ao final deste vídeo, você terá aprendido uma oração poderosa com base no Salmo 91, que poderá transformar os ambientes ao seu redor e blindar sua vida contra ataques do inimigo. O Salmo 91 não é apenas um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. Ele é um verdadeiro escudo espiritual, um pacto entre o homem e Deus, onde aquele que habita no esconderijo do Altíssimo encontra abrigo nas asas do Todo-Poderoso. Mas você já parou para pensar no que realmente significa habitar no esconderijo do Altíssimo? Esse versículo não está falando de uma visita esporádica à presença de Deus. Ele está falando de permanência, de compromisso, de vida consagrada. Quando você faz de Deus a sua morada, Ele faz da proteção dele o seu escudo. É um relacionamento de aliança, onde o Senhor se torna seu abrigo em meio ao caos do mundo. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Essa é uma das declarações mais poderosas que podemos fazer em oração. Ao declarar isso, você não está apenas repetindo palavras bonitas, você está exercendo fé, você está ativando uma cobertura espiritual que o mundo natural não pode entender. Você está colocando seus medos nas mãos do Deus que nunca perdeu uma batalha. E quando você faz isso, o céu se movimenta. As forças celestiais se posicionam. Anjos são enviados. Portas se abrem. Laços são quebrados. E por falar em anjos, o Salmo 91 diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Já imaginou o que isso realmente significa? Não estamos falando de qualquer proteção. Estamos falando de uma ordem divina, direta do trono de Deus, designando anjos específicos para guardarem seus passos. Isso é mais do que poético. Isso é espiritual. Isso é real.
Muitos cristãos vivem acuados, temerosos, esquecendo que há um exército invisível ao nosso redor, enviado por um Deus que zela por cada um de seus filhos. Mas há um detalhe importante. Essa promessa é para os que escolhem confiar. Não basta conhecer o Salmo 91, é preciso viver o Salmo 91. É preciso crer com o coração, declarar com a boca e caminhar com a certeza de que Deus está à frente e não atrás. É Ele quem livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. É Ele quem cobre com suas penas e dá refúgio sob suas asas. É Ele quem transforma a escuridão em luz e o vale em caminho plano. Agora, pense comigo. Quantas vezes você acordou no meio da madrugada com uma angústia sem explicação? Quantas vezes sentiu um peso espiritual dentro de casa, como se algo invisível estivesse agindo contra você? Esses sinais não são apenas emocionais, muitas vezes são espirituais. E é justamente nesses momentos que o Salmo 91 se torna uma arma de guerra. Uma oração feita com fé baseada nesse salmo é como uma espada que corta as amarras do inimigo e restaura a paz do ambiente. Você já declarou esse salmo em voz alta dentro da sua casa? Já consagrou seus cômodos com essas palavras? Experimente fazer isso hoje. Escolha um horário de silêncio, feche os olhos, respire fundo e comece a declarar, versículo por versículo, como se estivesse convocando os anjos do Senhor para patrulhar em sua casa. Você sentirá uma atmosfera diferente, porque onde a palavra de Deus é entronizada, o mal não resiste. A luz sempre vence as trevas. Mas atenção, não transforme essa oração em um ritual vazio. A força do Salmo 91 não está apenas nas palavras, mas na fé de quem as proclama. Você pode decorar todo o capítulo, mas se o seu coração estiver distante de Deus, será apenas mais uma recitação religiosa. Por outro lado, mesmo que você não saiba todos os versículos de cor, se a sua fé for genuína, se o seu clamor for sincero, o céu ouvirá. Deus responde a corações contritos, não a performances religiosas. O verdadeiro poder do Salmo 91 é revelado quando o lemos como uma carta de amor do Pai para o Filho. Uma promessa de cuidado incondicional, de presença constante, de livramento certeiro. É como se Deus dissesse: filho, não importa o que aconteça, eu estou com você. Não importa quem se levante, eu sou a sua retaguarda. Não importa o quão escura esteja a noite, eu sou a sua luz. E se essa verdade tocar seu coração hoje, comente aqui embaixo: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. A jornada de quem confia no Altíssimo é uma estrada de fé. Mas o Salmo 91 não apenas descreve a proteção de Deus, ele também nos ensina a viver debaixo dessa cobertura, como quem caminha debaixo de um guarda-chuva em plena tempestade. As pessoas lá fora se molham, se desesperam, correm sem direção, mas você permanece de pé, firme, guardado por algo invisível aos olhos humanos, mas plenamente real ao mundo espiritual. E esse guarda-chuva, essa cobertura sagrada, só pode ser ativada por quem tem intimidade com Deus. Não se trata de repetir palavras, mas de viver em constante comunhão com aquele que nunca dorme, que nunca falha, que nunca abandona os... Infelizmente, o texto continua com promessas que desafiam o entendimento humano. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Que declaração poderosa! É como se o Senhor dissesse: mesmo que tudo ao seu redor esteja desmoronando, mesmo que o mundo entre em colapso, eu serei seu abrigo. Você verá a destruição, mas ela não tocará em você. Agora me responda: quantas vezes você já viu situações ao seu redor que poderiam ter te destruído, mas por algum motivo sobrenatural, você foi poupado?
Talvez tenha sido um acidente evitado por segundos, uma enfermidade curada de forma inexplicável, um livramento que você nem entendeu na hora. Isso não foi sorte. Foi o Salmo 91 em ação. Foi o Deus do impossível escrevendo sua história com mãos invisíveis. E se você ainda duvida de que isso pode acontecer com você, é hora de mudar essa mentalidade. O mesmo Deus que livrou Daniel na cova dos leões, que protegeu os amigos de Daniel na fornalha ardente, é o mesmo que prometeu, por meio deste salmo, guardar aqueles que fazem do Altíssimo a sua habitação. A questão não é se ele pode. A questão é: você está disposto a viver sob suas asas, a confiar mesmo sem ver, a descansar mesmo quando tudo diz que é hora de temer? Porque é isso que a fé exige: descanso em meio à guerra, calma no meio do caos, esperança onde todos já desistiram. E veja o que diz o versículo seguinte: somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Deus está dizendo que você não será confundido, que Ele é justo, que os que armarem ciladas contra a sua vida serão expostos, que aqueles que tramarem o mal colherão seus próprios frutos, mas você, servo do Senhor, será preservado. Isso não significa que você não passará por lutas, mas sim que no final você estará de pé, intacto, honrado por Deus, e ainda será testemunha do que Ele fará com aqueles que zombaram da sua fé. Quantas vezes você já foi subestimado? Já te disseram que sua oração não tem valor? Que confiar em Deus é perda de tempo? Já ouviram você falar de fé e riram, chamando você de fanático, de iludido, de fraco? Pois é, muitos não entendem que a verdadeira força não vem da carne, mas do Espírito, não vem da lógica, mas da fé. E o Salmo 91 é uma prova viva disso. O homem que vive esse salmo não teme a má notícia, não se abala com ameaças, não desmorona diante de crises. Ele sabe em quem confia. E essa confiança se traduz em proteção real, visível, incontestável. Por isso, meu irmão, minha irmã, declare com autoridade: nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. Esse versículo não é um amuleto, é uma promessa, uma palavra selada por Deus. Mas para que ela se cumpra, você precisa crer de todo o coração. Não com uma fé morna, superficial, mas com uma fé que não negocia princípios, que não se abala com os ventos, que permanece firme como uma rocha. Porque Deus honra os que o honram. E Ele protege com zelo aqueles que vivem sob a sua direção. E agora chegamos a uma parte do Salmo que costuma ser lida rapidamente, mas que carrega um dos segredos mais profundos da vida espiritual. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Repare bem, Deus não apenas envia anjos, Ele dá ordens a respeito de você. Isso significa que há instruções específicas no céu relacionadas à sua vida. Você não está abandonado, você não está esquecido. Mesmo quando você se sente sozinho, há seres celestiais operando em seu favor. Porque o Deus que cuida de você é um Deus de detalhes. Ele vê o que ninguém vê. Ele conhece as batalhas silenciosas que você trava em oração. Ele reconhece suas lágrimas mesmo quando ninguém mais percebe. E mais, esses anjos te guardarão em todos os teus caminhos. Em todos. Não apenas nos caminhos espirituais, mas também no trabalho, nos relacionamentos, nas finanças, na saúde, na sua casa, na rua, na estrada. Em todos os lugares onde você colocar os pés, haverá um propósito, uma cobertura, uma proteção ativa do céu sobre você. Mas essa promessa é condicional. O início do Salmo deixa isso claro. Ela é para quem habita no esconderijo do Altíssimo, não para quem visita de vez em quando, não para quem só se lembra de Deus nos momentos de desespero, mas para quem faz da presença do Senhor o seu lar permanente. Neste momento, eu te convido a fazer uma escolha.
Transforme a sua casa num lugar de habitação da presença de Deus. Declare esse salmo todos os dias, não como uma superstição, mas como um ato de fé. Coloque-o em prática. Viva como quem crê que os anjos estão ao seu redor. E mais ainda, ensine isso a seus filhos, a seus familiares. Que a sua casa seja conhecida como uma casa onde Deus habita. Uma casa onde o Salmo 91 não está apenas pendurado na parede, mas está vivo no coração de cada um. Se essa mensagem está falando com você, escreva nos comentários agora mesmo: eu escolho habitar no esconderijo do Altíssimo. Isso será mais do que um comentário. Será uma confissão pública de fé, e eu creio que a partir desse posicionamento, coisas começarão a mudar na sua vida. Portas vão se abrir. O que estava travado será liberado. O que parecia impossível será destravado pelo poder da palavra de Deus. Mas lembre-se, não é mágica, é fé, é permanência, é compromisso com Deus. Chegamos agora ao momento em que o Salmo 91 revela a profundidade do cuidado divino com uma clareza que transcende qualquer explicação lógica. O texto afirma que eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Repare bem, não é apenas uma proteção genérica, mas uma ação detalhada, minuciosa, em que os anjos enviados por Deus colocam suas mãos para impedir que até mesmo um pequeno tropeço aconteça. Isso revela o quanto o Senhor se importa com os mínimos detalhes da sua vida. Ele não cuida apenas das grandes batalhas, mas também daquelas que ninguém vê. E é nesse nível de intimidade que Ele deseja nos conduzir. Um relacionamento tão profundo, onde cada passo é guardado por sua intervenção invisível, porém constante e poderosa. E essa proteção não é passiva. O Salmo declara que pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Essa linguagem simbólica aponta para os perigos espirituais, para as armadilhas do inimigo, para os ataques traiçoeiros que surgem de forma sutil ou violenta, tentando paralisar sua jornada. Mas o que Deus está dizendo aqui é: você não será vítima dessas ameaças. Pelo contrário, você as vencerá. Você terá autoridade espiritual para pisar sobre elas. E essa autoridade não vem da sua força, mas da presença do Deus Altíssimo sobre sua vida. Uma presença que empodera, que levanta, que transforma homens e mulheres comuns em guerreiros espirituais, capazes de vencer qualquer batalha pelo nome do Senhor dos Exércitos. A partir do versículo 14, Deus mesmo começa a falar diretamente com você. É como se Ele dissesse: agora sou eu quem toma a palavra. E Ele declara com amor e firmeza: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Essa é uma das afirmações mais impactantes de toda a Escritura. Deus está dizendo que há um livramento reservado para aqueles que se apegam a Ele com amor, e não apenas por interesse. Muitos se aproximam de Deus esperando bênçãos, esperando milagres, esperando soluções rápidas, mas o Senhor está buscando os que o amam de verdade, os que se entregam por inteiro, os que o colocam em primeiro lugar. E a esses, Ele promete livramento e segurança. Repare na expressão, porque conhece o meu nome. Conhecer o nome de Deus no contexto bíblico não é apenas saber pronunciá-lo, é saber quem Ele é, como Ele age, o que Ele representa. É confiar no caráter dEle, na fidelidade dEle, na justiça e misericórdia que estão inseparavelmente unidas no seu coração. Quando você conhece o nome do Senhor, você não se desespera quando a tempestade vem. Você sabe que Ele continua sendo o Deus que abre o mar, que fecha a boca dos leões, que traz vida ao que estava morto. Conhecer o nome de Deus é ter convicção de que mesmo quando tudo parece contrário, Ele ainda tem a última palavra, e Ele continua. Ele me invocará, e eu lhe responderei.
Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Que promessa gloriosa! O Senhor não promete uma vida sem aflições, mas garante sua presença em cada angústia. E não apenas isso, Ele promete resposta. Quantas vezes você clamou, em silêncio, esperando um sinal, um milagre, uma direção? Pois hoje, pela palavra, Deus te lembra. Eu estou ouvindo, eu responderei. Não importa se a resposta virá hoje, amanhã ou em tempo oportuno. O importante é saber que o céu está atento à sua voz. E quando ele responde, não é apenas para tirar você do sofrimento. Ele também promete glorificar você. Isso significa que ele transformará sua dor em testemunho. Sua luta será palco da glória dele. E para fechar com chave de ouro, Deus declara algo que muda completamente o rumo da vida de quem crê. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Olha que maravilhoso! O Senhor não promete apenas proteção passageira. Ele fala de vida longa, ele fala de fartura, ele fala de salvação. Isso significa que a cobertura do Salmo 91 não é só para esta vida, mas se estende para a eternidade. Deus está dizendo que quem habita em seu esconderijo não apenas vive mais tempo, mas vive com propósito, vive com paz, vive com um destino eterno garantido. E isso é o que faz toda a diferença, porque viver muito sem a presença de Deus é apenas existir. Mas viver com Deus, mesmo que por poucos dias, é experimentar uma plenitude que o mundo jamais poderá oferecer. E agora eu te pergunto, você está pronto para viver essa promessa? Está disposto a fazer do esconderijo do Altíssimo o seu lugar permanente? Porque Deus já liberou a palavra. O céu já está atento, os anjos já receberam ordem, resta apenas a sua decisão. E se a sua resposta for sim, então escreva aqui nos comentários com fé: viverei à sombra do Onipotente todos os meus dias. Essa declaração é profética, é uma aliança. E creia, quando você declara com o coração e vive essa verdade, toda a sua história começa a ser reescrita pela mão poderosa do Pai. Que essa palavra penetre no seu espírito, que ela transforme suas manhãs, seus pensamentos, suas decisões. Que você volte a este vídeo sempre que precisar, lembrar que não está só, que o Salmo 91 não é apenas um texto antigo, mas uma realidade viva, respirando fé, esperança e proteção em cada linha. E agora, antes de encerrarmos, eu quero orar com você e por você. Feche os seus olhos agora, se possível. Respire e fundo, acalme sua alma. Vamos juntos entrar na presença do Altíssimo, aquele que prometeu nos guardar em todos os momentos. Pai amado, Deus soberano, nós nos colocamos diante do Senhor neste instante com um coração aberto e uma fé sincera. Te agradecemos por tua palavra viva, que nos fortalece, nos consola e nos cobre com promessas eternas. Obrigado, Senhor, porque o Salmo 91 não é apenas um texto sagrado, é um abrigo real para os que confiam em Ti. Obrigado porque mesmo quando não vemos, o Senhor envia anjos ao nosso redor. Obrigado porque a Tua fidelidade é escudo sobre a nossa casa, sobre a nossa mente, sobre o nosso espírito. Neste momento, Pai, nós nos escondemos à sombra do Teu cuidado e entregamos todas as nossas angústias, incertezas e temores em Tuas mãos poderosas. Senhor, toma agora cada pessoa que está ouvindo esta oração. Visita esse coração com paz, com alívio, com esperança renovada. Que todo peso espiritual seja quebrado agora, em nome de Jesus. Que toda ansiedade perca a força. Que todo medo seja lançado fora. Que as promessas do Salmo 91 se tornem realidade diária sobre cada lar representado aqui. Livra do laço do passarinheiro, da peste, das palavras malditas, da inveja, da doença, da escassez, da opressão. Levanta teus filhos e filhas com autoridade espiritual, com discernimento, com coragem,
para pisar o leão e a serpente. Mostra o teu poder, Senhor. Manifesta teus milagres. Abre portas que estavam fechadas. Renova sonhos. Restaura lares. Cura o corpo, a alma e o espírito. Porque sabemos que quando clamamos, o Senhor responde. E agora, Pai, nós fazemos uma aliança contigo. Nos apegamos ao Senhor com amor. Escolhemos te conhecer mais profundamente. Não queremos apenas bênçãos, queremos intimidade. Queremos habitar contigo dia após dia no secreto. Ensina-nos a orar, a ouvir tua voz, a permanecer firmes, mesmo nos dias difíceis. E se algum irmão ou irmã estiver passando pelo vale, pela luta, pela tempestade, que essa oração seja como um bálsamo, como um sopro do teu espírito, renovando a fé, acendendo a chama, lembrando que o Senhor está presente e que jamais abandona um filho teu. Que o teu Espírito Santo envolva cada ouvinte agora, trazendo conforto, cura e força sobrenatural para continuar. Declaramos, em nome de Jesus, que os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que o temem. Declaramos que o mal não terá poder, que nenhuma praga chegará à nossa casa, que viveremos os planos perfeitos do Pai. E não viveremos apenas, viveremos com propósito, com direção, com paz. Seremos testemunhas vivas do teu cuidado. Seremos cartas abertas que carregam o teu amor e a tua glória por onde passarmos. Por isso, Senhor, guarda a nossa entrada, a nossa saída, o nosso levantar, o nosso deitar. E que cada manhã seja iniciada com esta certeza. Estamos debaixo das tuas asas e nada poderá nos tocar sem a tua permissão. E agora, se essa oração falou com você, declare aí nos comentários com fé. O Senhor é meu refúgio e sob suas asas eu viverei. Isso não é apenas uma frase, é um posicionamento espiritual. É uma verdade que, quando confessada com fé, muda o ambiente ao seu redor. Compartilhe essa oração com alguém que precisa. Leve essa palavra adiante. Seja um canal de consolo e luz na vida de outros. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, ative o sininho das notificações e fique com a gente todos os dias para começar sua manhã ouvindo a voz de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te conceda paz. Que a presença do Altíssimo seja constante na sua vida. E lembre-se, onde há fé, há milagre. Onde há oração, há resposta. Onde há o Salmo 91, há proteção. Volte sempre. Este canal é sua casa de oração. Até o próximo vídeo. E que o Deus Todo-Poderoso continue te sustentando, te guiando e te protegendo todos os dias da sua vida.